E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. E os Estados Unidos parece que acordou, hein, sobre a China e os robôs humanoides. A Casa Branca está querendo tirar a inteligência artificial dos data centers e colocar em máquinas humanoides. A Boston Dynamics está preparando o Atlas para entrar na produção industrial em larga escala. O chip ocular Prima está devolvendo a visão a pacientes, um implante sem fios que usa a luz infravermelha para recriar a visão perdida. Robôs ganhando mãos com tato real, isso está acontecendo. E a Midea apresentou um humanoide com 6 braços que parece que foi inspirado no Goro de Mortal Kombat. Caminhões sem motoristas estão operando a 5.600 metros de altitude. É a China usando a robótica pesada para poder trabalhar onde o corpo humano simplesmente não consegue sobreviver. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Bora pro vídeo. Um implante minúsculo sem fios nenhum e posicionado atrás da retina devolveu parte da leitura às pessoas que viviam à beira da cegueira irreversível, que é causada pela degeneração macular. O ensaio clínico internacional, liderado pela Stanford Medicine, mostrou um resultado que é difícil de ignorar. Dos 32 pacientes, 27 voltaram a ler depois de um ano de uso. A publicação no New England Journal of Medicine marcou o ponto em que o Prima deixou de ser apenas uma pesquisa e passou a indicar um caminho real para a reabilitação visual. O funcionamento é direto, quase que elegante. A degeneração macular destrói fotorreceptores, as células que transformam luz em impulsos elétricos. O Prima ocupa exatamente esse espaço perdido. Com apenas 2 milímetros, o chip recebe a luz infravermelha que é enviada por uma microcâmera acoplada a óculos especiais. Ali, centenas de microeletrodos convertem o sinal em estímulos que chegam ao cérebro, e isso acontece com padrões reconhecíveis. Nada de fios, nada de baterias internas. É a própria luz que alimenta o sistema, reduzindo os riscos e mantendo o implante estável sob a retina. O treinamento começa semanas após a cirurgia e os resultados iniciais seguem um ritmo bem consistente. Formas, letras amplificadas, contornos, tudo isso acontece depois de um ano. A maioria distingue esses sinais e lê textos com contraste otimizado pelos óculos. Os efeitos colaterais relatados, como pequenas hemorragias subretinianas e o aumento temporário da pressão ocular, chamam a atenção justamente por serem controláveis. A prótese não substitui a visão natural, ela introduz uma via alternativa que é tecnicamente precisa e permite recuperar as funções que antes eram consideradas perdas definitivas. A Science Corporation, responsável pela adaptação comercial, prevê a chegada do Prima ao mercado europeu em 2026. E a nova geração do chip expande o campo de visão e aumenta a resolução, aproximando a experiência de reconhecimento de rostos e detalhes mais finos. São avanços incrementais, porém estruturais, que consolidam a prótese não apenas como uma solução para a degeneração macular, mas como uma plataforma para futuras interfaces neurais biohíbridas. Quando doenças como Parkinson e sequelas de AVC entram na mesma discussão tecnológica, a pergunta deixa de ser sobre o chip em si e passa a ser sobre o que uma retina artificial representa para tudo isso aí. A ciência parece insistir que a reconstrução do corpo humano pode vir de silício e luz infravermelha. Talvez o limite entre ver e não ver nunca tenha sido biológico, mas sim apenas técnico. E a Boston Dynamics, até então silenciosa em meio a essa disputa por velocidade e agilidade que nós temos visto aí entre Tesla, Figure e outras, começa a redefinir o seu foco, tá? Indícios publicados por Mário Bolini, líder do produto Atlas, apontam que janeiro trará as atualizações mais estratégicas já feitas pela empresa. A ideia é ter a transição do Atlas para volumes automotivos, o que significa produção em larga escala industrial. Ou seja, não mais aquelas demonstrações de laboratório ou parkour, aquele tipo de coisa que a gente tinha acostumado a ver na Boston Dynamics. A mensagem nasce de uma crítica que é recorrente: o ritmo da Boston Dynamics comparado ao avanço de startups apoiadas por capital de risco. Bolini respondeu lembrando o diferencial estrutural da empresa. A sua controladora é a Hyundai Motor Group. Segundo ele, o propósito não é competir nos vídeos virais, mas enviar humanoides em volumes comparáveis aos da indústria automotiva. A Hyundai já planeja implantar dezenas de milhares de robôs, incluindo o Atlas, em fábricas e centros logísticos, ao mesmo tempo em que está ajudando a própria Boston Dynamics a ampliar a sua capacidade produtiva. O provável anúncio de janeiro marca uma mudança de fase. Meses antes, os executivos afirmaram que toda a indústria de humanoides ainda vivia na fase 1, segundo eles, que é tornar o hardware confiável. Agora, com essa etapa que parece que já foi superada, Bolini descreve a entrada na fase 2, dedicada a ajustar o produto até atingir o ajuste perfeito que o mercado precisa, algo que só ocorre quando o robô é robusto o suficiente para testes reais em operações de larga escala. A estratégia, porém, permanece estritamente corporativa. Quando perguntado se haveria um botão de compra online
online aí que as pessoas poderiam comprar, como no lançamento do Spot, Bolini recuou. O modelo direto ao consumidor criou problemas de suporte e não será repetido. Em vez disso, a empresa deve adotar os modelos de venda corporativa, possivelmente leasing ou robótica como serviço, voltados exclusivamente para frotas industriais complexas. Ele também lembrou que a Boston Dynamics já há muito tempo não é apenas uma empresa de pesquisa. Mais de 2.000 cães robôs Spots já estão em uso no mundo inteiro. O contexto competitivo acrescenta outra camada. Enquanto Tesla e Figure exibem as corridas e as métricas de velocidade, Bolini republica os vídeos do Atlas realizando manobras que a empresa domina já há vários anos. A provocação implícita é simples. O desafio agora é transformar a agilidade em produto industrial capaz de operar em milhares de unidades. Com janeiro se aproximando bastante aí, o Atlas parece prestes a cruzar a sua fronteira, que separa protótipos impressionantes de robôs realmente úteis. Quando a Boston Dynamics fala em volumes automotivos, o que está em jogo é a própria maturidade do setor. Vamos esperar para ver, né? E em meio a esse boom de robôs humanoides, empresas já estão se adiantando e criando mãos especiais para essas máquinas aí. A Sharp Robotics iniciou o envio da Sharper Wave, uma mão construída para aproximar as máquinas da sensibilidade tátil humana. A notícia surge após a confirmação de que a produção em massa já começou, acompanhada de um vídeo de demonstração que reacendeu o interesse visto em eventos como ICRA de 2025. No centro dessa promessa aí está essa mão bonitinha aí, um sistema patenteado alimentado por redes neurais que é capaz de detectar as pressões a partir de 5 milésimos de Newton até cerca de 30 newtons. Essa matriz tátil opera com atualização em 180 quadros por segundo e resolução espacial abaixo de 1 milímetro, permitindo assim algo bem raro, reconhecer texturas em tempo real e também medir a força com 6 dimensões. A Sharp Wave carrega 22 graus de liberdade em uma arquitetura isomórfica que espelha a biomecânica humana. A empresa sustenta que a sua mão combina força e velocidade de forma incomum, entregando mais de 20 newtons na ponta dos dedos e executando gestos acima de 4 Hz. Em um setor cada vez mais competitivo, escolhas revelam uma filosofia de engenharia que é focada no desempenho absoluto, e dá para ver que contrasta bastante com concorrentes como o Wedge Hand, que é mais leve e com 20 graus de liberdade. Ela foi projetada para priorizar o custo e a redução da massa, com força máxima de 15 newtons. Para facilitar a integração, a Sharpa fornece um ecossistema completo, ferramentas multiplataforma, aplicativo Sharp Pilot e também os modelos de simulação para os ambientes como Mujoko e ROS. Tudo isso é conectado com a interface Ethernet padrão. Agora, com as primeiras unidades chegando aos laboratórios, pesquisadores terão a chance de confrontar as promessas da empresa com a realidade do uso diário. E como se não bastasse os robôs ganharem novas mãos com uma espécie de tato, uma outra empresa, a Midea, resolveu criar um robô que parece ter sido inspirado no Goro. Lembra do Goro, do Mortal Kombat? Essa máquina humanoide não possui, como nós, 2 braços apenas, ou como o Goro 4. O que ela tem são 6 braços, e o projeto combina cabeça e torso familiares, mas monta tudo sobre um chassi com rodas e pernas, para poder romper o limite físico de um trabalhador comum. A filosofia é explícita: abandonar a imitação morfológica e adotar uma mecânica que maximize a eficiência onde os humanos simplesmente não alcançam. A coordenação entre os braços superiores e inferiores cria uma dinâmica rara, permitindo que os componentes pesados sejam sustentados enquanto tarefas finas ocorrem simultaneamente. E isso tudo é apoiado por um sistema de rotação de 360 graus e elevação vertical estável. Daí, ó, não é você que fica comentando aqui embaixo que os robôs humanoides não deveriam ter a forma humana? Eles não deveriam ser igual a nós, não é você que comenta isso aí? Recebe esse aí de braços abertos, não é um bonitão? Coisa linda. Tô longe disso aí. Já já nós vamos ver também um robô centauro, não tenho dúvida disso aí. Tô até vendo. E tem uma tecnologia nova aí que já funciona em mais de 180 países e que muitos brasileiros estão usando para gastar menos dinheiro. E se você ainda não usa, você tá ficando para trás, tá? É a Nomad, meu querido, a nossa parceira aqui do canal. E eu vou ser bem direto, ela te faz parar de perder dinheiro. A Nomad converte o seu dinheiro para a moeda do país onde você estiver, usando o câmbio comercial, que é muito mais barato que o câmbio turismo das casas de câmbio. E você ainda foge daquele IOF absurdo do cartão de crédito. E para abrir a conta leva 5 minutinhos, menos que isso se bobear, hein? Você recebe o cartão virtual e o físico, e depois pode viajar, fazer compras online ou assinar serviços gringos sem taxa escondida e sem susto final. E presta atenção nisso aqui, tá? A Nomad lançou um chip eSIM que é internacional e que você ativa só quando chega no destino. Funciona em Android e iOS, te dá internet em mais de 30 países. E quem é Nomad PES nível 1 ao 4 ganha 1 GB grátis.
Nível 5? Ah, esse aí tem internet limitada por 15 dias. E agora, a parte que quase ninguém aproveita. A Nomad está dando até $20 de cashback para os novos clientes, mas só para quem abrir a conta agora mesmo e usar o código R20 na primeira operação de câmbio. Clica no link aqui da descrição ou do comentário fixado, abre a sua conta, garante esse cashback aí e para de deixar dinheiro na mesa, tá? E claro, você ainda fortalece o canal Realidade Impressionante a continuar te trazendo a tecnologia de ponta que você gosta tanto de ver. E como nem só de robôs humanoides vivem os amantes de tecnologia, né? Eu sei, tá tendo muito robô humanoide, mas é o que tá acontecendo no mundo, tenho que trazer para você. Se liga só nessa mudança tecnológica aqui que acontece ao ver o Alia CX-300 cruzando o espaço aéreo neozelandês com o nome da Air New Zealand estampado na sua fuselagem. A parceria com a Beta Technologies inaugura o programa de demonstração que abandona a teoria e leva a aviação elétrica para o campo mais crítico, o cotidiano operacional. O protótipo inicia o voo em Hamilton, com uma sequência de 4 meses em rotas diversas, onde se prepara para o desafio do Estreito de Cook rumo a Ben Hand. Cada trecho é calculado para examinar o transporte de cargas, as manobras, o clima e também a infraestrutura, construindo assim um conhecimento prático para pilotos, engenheiros e reguladores. A escolha do país não é casual. 60% dos voos regionais estão abaixo de 350 km e grande parte da energia consumida é renovável, criando um ambiente ideal para validar o propulsionamento silencioso e de emissão zero. O Alia CX-300 acomoda 2 tripulantes e carga volumétrica, realizando missões de até aproximadamente 398 km. Para o programa, a aeronave elétrica voará dentro de um raio de 200 km, que é apoiada por carregadores móveis de 65 kW que permitem a recarga em cerca de 90 minutos. Essa estrutura temporária, financiada pelo Fundo para o Clima e a Natureza, antecipa um ecossistema elétrico capaz de operar dentro da malha aeroportuária atual, sem grandes adaptações. A CAA observa cada etapa para ajustar as regulações que ainda não contemplam tecnologias desse tipo aí. Companhias aéreas, engenheiros da Beta, aeroportos e órgãos reguladores formam um único ciclo de aprendizado, onde todos estão testando como integrar sistemas emergentes na aviação que precisa ser mais limpa e mais barata, e isso tudo sem comprometer a segurança, claro. Com a Alia permanecendo no país até o início de 2026, a Nova Zelândia se torna o palco de uma transição rara, quando a inovação e a operação real deixam de ser mundos separados e passam a trabalhar juntas. E ainda falando da inovação lá nos céus, a DJI apresenta o Flycart 100, uma aeronave que marca um salto bem direto na logística aérea. Não é apenas um drone maior, é um sistema completo que é criado para mover cargas pesadas com a precisão de uma máquina industrial e também a autonomia de um veículo inteligente. O projeto parte de um objetivo bem claro: ampliar a capacidade. O Flycart 100 transporta até 80 kg, mas pode decolar com 150, alcançando 12 km com baterias duplas ou 6 km com carga máxima em bateria única. Esse desempenho nasce de um conjunto aerodinâmico refinado. São 4 eixos coaxiais, 8 hélices de fibra de carbono com 62 polegadas e motores mais robustos. Isso garante sustentação estável em terrenos e climas variados. O sistema de energia foi redesenhado para eliminar a espera. Baterias de 41 Ah podem ser pré-aquecidas em temperaturas baixas, depois trocadas a quente e recarregadas rapidamente pelo carregador C12000 ou pelo gerador D14000IE. Isso reduz bastante o tempo de solo e aproxima o drone do ritmo operacional de um veículo logístico tradicional. Outra peça essencial é o novo guincho de 30 metros. Esse tem um gancho elétrico e velocidade de retração de 1,2 metros por segundo. É ele que permite entregar as cargas sem pousar, automatizar as descidas ou manter o controle manual quando necessário, um recurso crítico para operações em áreas remotas ou de difícil acesso. A segurança também foi reestruturada em camadas. O Flycart 100 incorpora LiDAR, radar de ondas milimétricas e visão de 5 direções para poder detectar todos os obstáculos, além de paraquedas integrados, capaz de reduzir a queda para cerca de 6 metros por segundo. Com certificação IP55, ele opera entre -20 e 40 graus Celsius, enfrentando ventos de até 12 metros por segundo e subindo a altitudes de 6.000 metros. No software, o aplicativo DJI Delivery reúne planejamento de rotas, visualização em realidade aumentada e monitoramento contínuo. Para as frotas maiores, o Delivery Hub coordena recursos, análises e missões simultâneas. O Flycart 100 não chega aos Estados Unidos, parece que a chinesa DJI foi barrada por lá, mas entra no mercado global como um novo padrão para o transporte aéreo de carga. Em um momento em que a logística se torna cada vez mais distribuída, um drone capaz de mover quase uma centena de quilos sob qualquer clima reposiciona o que nós entendemos por entrega industrial. Depois de meses dominados pelos debates sobre os modelos de inteligência artificial,
Washington parece que voltou seus olhos para algo muito mais tangível: robótica humanoide industrial em escala nacional. Segundo informações divulgadas, a Casa Branca agora estuda uma possível ordem executiva sobre robótica para o próximo ano já, sinalizando que o governo Trump prepara uma mudança estratégica: tirar a inteligência artificial dos data centers e colocá-las dentro das fábricas. A articulação é conduzida pelo secretário de Comércio, Howard Lutnick, que já vem se reunindo com líderes de empresas como Atronich, Boston Dynamics e Tesla. A motivação é clara: recuperar a competitividade industrial frente a uma China que já está operando com subsídios massivos e um ecossistema de hardware que é acelerado pelo Estado. Na visão política, a IA só cumpre a promessa econômica quando acoplada à automação física, capaz de sustentar a produção doméstica mesmo com custos trabalhistas bem elevados. O movimento abriu espaço para que o setor robótico pressione por uma política industrial coordenada. CEOs pedem incentivos fiscais para poder ampliar a adoção dos humanoides e os sistemas automatizados, além também de financiamento de pesquisa e desenvolvimento para poder fechar a lacuna entre o protótipo e a produção em massa, e, claro, ajudar com barreiras comerciais que protejam a propriedade intelectual dos Estados Unidos enquanto enfrentam a escalada chinesa. Jeff Cardenas, da Atronich, descreve o momento como a corrida espacial do nosso tempo, definindo que o governo precisa sim atuar não apenas como um regulador, mas como impulsionador. Mas nem tudo são flores, e o debate se complica ao tocar no dilema político central: como propor uma automação enquanto se promete recuperar os empregos nacionais? Pesquisas mostram que a robótica agressiva pode reduzir as oportunidades em funções repetitivas, alimentando assim um conflito histórico entre eficiência e segurança econômica. O setor responde com uma outra tese, a de que a automação não substitui, e sim amplifica, aumentando a produtividade e permitindo que empresas cresçam e contratem mais. Sei, é verdade, sei. Jeff Bernstein, da A3, reforça esse ponto ao citar dados que relacionam o aumento de vendas de robôs com a queda do desemprego. E a discussão se intensifica porque a corrida global por esses robôs humanoides avança sem pausas. A China consolidou a sua própria estratégia estatal, nomeando fundadores de empresas como Unitree e Agibot para poder padronizar as tecnologias rumo à produção em massa. A Coreia do Sul criou alianças nacionais envolvendo Samsung e LG. Já o Japão fortaleceu seu consórcio Kyoha, unindo gigantes industriais para uma cadeia de suprimentos totalmente doméstica. Em comparação, a ausência de um plano formal norte-americano torna-se um risco estratégico que é bem evidente. Brendan Schuman, da Boston Dynamics, observa que o Washington finalmente parece ter percebido a dimensão da concorrência, e uma eventual ordem executiva em 2026 pode marcar o ponto de virada: adotar uma estratégia industrial que é intervencionista, aproximando os Estados Unidos da dinâmica de blocos tecnológicos globais. E você que já comprou meu livro, que eu já vi, tá? Já tem informações ali no dashboard. Já leu alguma coisinha? Como é que tá? Tá gostando, não tá? Deixa o feedback aqui na aba comunidade. Tira uma foto do livro, uma foto com você com o livro. Quero ver. Vamos continuar aqui. 5.600 metros acima do nível do mar, em Huoshuayan. Esse nome não dá para falar não, vai estar aqui na descrição. A China coloca em operação os caminhões autônomos em um dos ambientes mais hostis do planeta. Ali nas montanhas Kunlun, o oxigênio cai pela metade, o vento corta em temperaturas congelantes e o permafrost transforma o chão em um terreno quebradiço e imprevisível. Não é apenas uma área de risco, é um território onde o corpo humano não foi feito para permanecer. E é exatamente aí que a automação começa a revelar o seu papel definitivo. A mina ali guarda um prêmio gigantesco, reservas superiores a 21 milhões de toneladas de chumbo zinco, avaliadas em mais de 370 bilhões de yuans. Mas explorar esse tesouro exigia mais que força mecânica, exigia libertar a operação da fragilidade humana. O sistema criado em parceria com a Beijing Lingheng Technology monta uma cadeia automotiva completa, indo muito além do controle remoto convencional. Os caminhões usam fusão multissensorial, percepção integrada e coordenação via nuvem usando tecnologia 5G para poder navegar o terreno irregular, detectar obstáculos e recalcular as rotas com precisão milimétrica. Enquanto isso, uma equipe de seres humanos, situada a milhares de quilômetros, vigia tudo em tempo real. As cabines de simulação oferecem controle instantâneo de frenagem, direção e operação de carga e descarga caso algo saia da rotina. Essa camada de segurança funciona como um segundo sistema nervoso, garantindo que a autonomia opere sem comprometer o controle humano quando necessário. O projeto nasce para resolver o que os engenheiros chamam de zona da morte, ambientes dos quais trabalhos longos são simplesmente impossíveis para os seres humanos, onde até as máquinas sofrem com desgaste extremo e a logística se torna uma batalha contínua contra o clima.
A solução autônoma permite que os caminhões possam operar de dia e de noite, isso sem revezamento, sem pausas e sem exposição humana aos riscos fisiológicos inevitáveis. Se gostou desse episódio, já deixe sua opinião aqui nos comentários, assim o YouTube pode recomendar esse vídeo para outras pessoas e mostra que você gosta do nosso conteúdo e está sempre assistindo todos os vídeos até aqui. Clique em uma das duas opções que estão na sua tela que nós nos vemos no próximo. Se você já leu ou se ainda não leu, o livro está disponível na Amazon. Pode comprar por lá e me ajuda com o feedback, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço. Não, um abraço daquele robô de 6 braços lá, o robô Goro. Um abraço do ser humano normal.